Boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça do Senhor Jesus seja uma realidade constante nas nossas vidas. Hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Porque a graça do Senhor Jesus é o nosso bem maior. Amém? Assentados como estamos, nós vamos ler uma passagem no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. E esse capítulo todo, ele narra uma história de um homem cego de nascença. Evangelho de João, capítulo 9, narra a história de um homem cego de nascença. Vamos orar então. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos te dar graças pelo dia de hoje e pedir a tua bênção nesses poucos minutos que teremos para poder discorrer da tua palavra. Dá a nós, como condutor, Senhor, como condutor, direção, clareza, objetividade, Senhor, para que a tua palavra seja bem esclarecida, entendida, compreendida e posterior vivida e, acima de tudo, testemunhada para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de dividir essa palavra em dois momentos. O primeiro momento nós vamos fazer uma abordagem contextual. E o segundo momento nós vamos traçar algumas semelhanças desse cego com a gente. Ok? Então vamos ao texto. Havia uma crença entre os judeus de que se alguém nascesse cego, essa pessoa só nascera cego porque nasceu amaldiçoada por Deus. Cego de nascença. Nasceu cego de nascença porque ela nasceu em pecado, ou o pecado dos seus pais, ou o pecado dela própria. Com isso, a mão de Deus pesou sobre a vida dela. Consequentemente, para que essa pessoa voltasse a enxergar, seria necessário que somente o próprio Deus realizasse o milagre, já que ele, segundo a crença, foi que fez com que a pessoa nascesse cega por causa do seu pecado ou por causa do pecado dos seus pais. As autoridades contestavam aquele milagre. Por quê? Primeiro, porque era sábado. E as autoridades preservavam o sábado. Nada se podia fazer no sábado. E aquele milagre foi no sábado. Segundo, contestavam aquele milagre porque eles não viam Jesus como Cristo, como ungido, como alguém vindo da parte de Deus. Viam Cristo como Jesus como um pecador. E se a crença dizia que o cego de nascença ele só poderia retornar a ver se o próprio Deus revertesse o quadro, retirasse a maldição. Como eles não viam Jesus como o enviado, Jesus não tinha poder para poder fazer aquele milagre, porque via Jesus como um pecador, como uma pessoa comum. E terceiro, já falei aqui, somente Deus poderia reverter essa maldição. Diante desse cenário todo, esse cego de nascença fora curado, de imediato alguns grupos aparecem. Como? Os vizinhos. Os vizinhos que viviam ali na comunidade, eles tinham a convicção de que aquele cego, aquele rapaz, que não diz o nome, não diz a idade, mas era um cego de nascença,
de fato ele nasceu assim. Então, os vizinhos começam a comentar, dizendo que reconhece ele, que é cego desde a sua infância, desde o seu nascimento. Um grupo de vizinhos reconhece. Aí aparece outro grupo de vizinhos, talvez com receio de associar aquela cura a Jesus, porque as autoridades da época iriam punir aquelas pessoas que reconhecessem que Jesus era o Cristo, o feitor daquele milagre. O segundo grupo de vizinhos diz assim: olha, parece com ele, eu acho que é ele. Aí ele de imediato entra e diz assim: sou eu mesmo. Ele dá logo um braço: sou eu mesmo, sou eu não vi, agora vejo. Aí aparece as autoridades que negam o milagre, e aí essas autoridades, por negar o milagre, elas então chamam os pais, e os pais, inteligentemente, sabendo de uma possível punição que as autoridades religiosas iriam promover, atribuem então a fala ao filho, porque ele é o objeto do milagre. Então, eles não sabiam quem o curou, pergunta a ele. Ele tem idade para poder dizer quem o curou. E aí o cego, ele é arguído, e o interessante é que ele era cego, mas não era mudo. Ele era cego, mas não era surdo. Ele era cego e também não era paralítico. Ele era cego. E no momento que ele é perguntado, ele veementemente ratifica por 3 vezes que Jesus abriu os seus olhos. Ele ratifica com vontade, dizendo que Jesus abriu os seus olhos, e de uma maneira inusitada. Já pensou se eu fizesse isso aqui hoje? Fosse ali na rua, pegasse um pouquinho de lama, ainda cuspisse. Aí vocês diriam assim: seja anátema, eu não volto mais aqui. Calma, não vou fazer isso. E tem certas passagens, foi só naquele momento ali, só aconteceu ali. Não se pode fazer determinadas passagens uma doutrina. Não, Jesus curou com lama e cuspe. Qual é o nome da sua igreja? Lama e cuspe cura. Não é assim, né? Então, esse cego, ele ratifica, segundo o texto, várias vezes, que Jesus abriu os seus olhos. E chega um ponto que ele é até ousado. Já agora, com a visão, ele se já demonstra um evangelista, convidando as autoridades para crer em Cristo. E vós não quereis também acreditar nele? E eles ficam irritados com esse convite. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que o fato do cego ter convicção de quem o curou, a condição que ele estava antes, quem ele era antes e como agora ele estava, e vou mais além, o que ele estava propenso agora a fazer, porque durante muitos anos da vida dele, ele se tornou dependente, ele se tornou, já crescido, um mendigo, e conhecido por toda a comunidade, um pedidor de esmola. Mas agora, alguma coisa diferente aconteceu com ele. O quê? A visão dele foi aberta, e ele não poupa palavras para dizer para a comunidade, para dizer para as autoridades, para dizer para os seus pais, que agora ele vê.
Isso me remete, sabe o quê? Um testemunho pessoal. Aquele cego, ele passa a ter um testemunho pessoal. Isso me remete, sabe o quê? Um testemunho pessoal a meu respeito e a teu respeito. E nós podemos dizer assim: você lembra, a gente lembra, quando Jesus abriu os nossos olhos? Será que nós lembramos de que forma Ele abriu os nossos olhos? Será que nós lembramos onde Ele abriu os nossos olhos? É algo a pensar. Porque na medida que a gente traz esse testemunho vivo dentro da gente, que eu não vi, agora vejo, mas eu sei que o homem, Jesus de Nazaré, Ele abriu os meus olhos, faz toda a diferença. Na atual conjuntura, onde o mundo gospel cresce, há quem diga que um dos medidores para que a gente conheça a essência das pessoas que estão se relacionando conosco nesse mundo gospel é perguntar assim, dentro do texto: quando que Jesus abriu os seus olhos? Ou seja, quando foi a sua conversão? Como foi? Aonde foi? Quem participou? E de que forma? É necessário a gente fazer essa troca de palavras, até dentro da igreja, porque dentro da igreja nós vamos nos exercitar com esta palavra de testemunho sólida para o mundo nos ouvir. A Bíblia fala em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Não existe testemunho grande ou pequeno, existe milagre. Não existe testemunho grande ou pequeno, existe milagre. Por que eu digo isso? Algumas pessoas, eu já ouvi e convivi, tinham vergonha de dar testemunho, porque achavam o seu testemunho pobre. Nunca fumou, nunca roubou, nunca adulterou, nunca cheirou, nunca matou ninguém, nunca foi uma péssima pessoa no aspecto ético e moral, mas teve os olhos abertos por Jesus. E diante de tantos testemunhos tão estrondosos, ex-traficante, ex-homossexual, ex-isso, ex-aquilo outro, aquela pessoa não conseguia enxergar que era ex-cego. Sem Jesus é cego, mas com Jesus é ex-cego. E você tem que entender, o fato da sua visão, a minha visão ter sido aberta, é um milagre, porque nós não tínhamos nenhuma condição de enxergar a cruz, mas o amor de Deus foi maior, nos aproximou ao Calvário. Por quê, pastor? A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O homem, por mais benesse que faça, ele não consegue se aproximar de Deus. Só existe um elo de ligação: Jesus de Nazaré. Amém, igreja? Amém. E a partir disso, você vai abrir o bocão para dar o testemunho ou não? É verdade. Tem gente que fala assim: eu nasci no berço do evangelho, chegou um tempo e reconheci que Cristo é meu Senhor, e até hoje eu estou na igreja. Aí alguém fala assim: não tem mais nada? Gente, eu estou falando sério. As pessoas querem ouvir aquele testemunho. Olha, aí, rapaz, você estava perdido mesmo. Olha, a grande verdade é: perdido não tem profundidade, tem estado, está perdido. Você pode estar perdido na superfície,
ou lá na profundidade do pecado. Para Deus está perdido. E existe uma condenação sobre a pessoa. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 36, diz assim: quem crê no Filho, tem a vida. Quem não crê no Filho, está debaixo da ira de Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, aí o coro vai, né? Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só existe dois estados: salvo ou perdido. Salvo ou perdido. Se está cego, está perdido. Mas se está salvo, está achado. Amém? Amém. Deus vai mexer com você hoje. Vai fazer você abrir essa boca. Glória a Deus. Só porque você não foi uma coisa ruim lá atrás, a nível social, que você não tem que dar testemunho. Você tem que dar testemunho sim, porque foi Cristo que abriu os seus olhos. E a verdade da vida está em você. Amém? Amém. Agora, é bom lembrar, segundo o texto, que eles atribuíam que aquela situação do cego ter nascido assim era fruto de pecado dele ou dos pais. A verdade é, nenhum ser humano tem autoridade, nenhum ser humano tem autoridade para poder atribuir a qualquer pessoa que viva ou nasça com algum problema físico, com alguma doença, em associar, nasceu assim porque o pai era assim, porque a mãe é assim. Ninguém tem essa autoridade. Porque a Bíblia é categórica quando diz assim: nasceu assim para que seja cumprido a glória de Deus. Irmãos, tem coisas que a gente não entende, mas nós devemos atribuir a soberania de Deus. Se depararmos com alguém, ou uma criança que está com algum problema, ou nasceu assim, não conjecture nada, mas entenda uma coisa: Deus sabe de todas as coisas. Isso é muito importante. Abre para mim aí Romanos 5,12. Romanos 5,12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Todos nós somos pecadores. Qualquer sorte de enfermidade. Pode ler. Quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Porque todos pecaram. É muito importante que nós tenhamos essa maturidade em guardar nosso coração, em guardar nossa mente, em não querer ficar atribuindo circunstância àquela situação, mas entender que, no caso de doença física, Deus é soberano. E a palavra de Deus diz que é para a glória de Deus ser revelada. Como? Não sabemos, mas assim será. Quero avançar, traçar com vocês algumas semelhanças, e uma delas já falei: nascemos cegos e separados de Deus. Nós podemos nascer num berço cristão, nós podemos ter uma mãe, uma avó, um pai, nós podemos ter sido ensinados no Evangelho, mas olha, deve haver, num dado momento, que a nossa visão, a nossa cegueira tem que ser extirpada, porque a cruz em nós tem que ser revelada. E no momento que a gente começa a compreender todo o acervo de ensinamento dos nossos pais, a gente entende, em primeiro lugar,
que nós somos pecadores, estamos longe de Deus e precisamos da sua misericórdia. É muito comum socialmente as pessoas se acharem melhores que as outras, por cultura, por dinheiro, por bens. No que diz respeito às pessoas não cristãs, elas se nivelam. O que diz respeito às pessoas não cristãs com a igreja, qual a diferença? É a graça. A única diferença que existe entre nós e os não cristãos é a graça. A graça de Deus, ela nos torna diferenciadas, não por nós, mas por Deus. Mas por quê? Segundo ponto, a partir do momento que a nossa visão, ela se abre, é para que se cumpra a glória de Deus na minha vida. Quando a visão é aberta com propósito. Vou até subir um pouco aqui. Quando a visão é aberta, a gente era cego, mas quando a visão é aberta, ela é aberta com propósito, e um propósito clips, a gente passa a entender o nível de prioridade que passamos a ter de relacionamento com Deus, o nível de prioridade que passamos a ter conosco e o nível de prioridade que passamos a ter com o próximo. Isso é muito interessante, porque os nossos olhos são abertos para as coisas de Deus, para que a glória de Deus seja manifesta, mas a voz do engano toma conta do nosso ser. A gente entende que a gente tem que se relacionar para Deus, para cultivar a fé. A gente entende que tem que fazer a obra para o próximo, mas se esquece da gente. E ouvimos um testemunho aqui, conhece as emoções dos outros, mas não conhece as suas próprias emoções. E na medida que eu fui cego e agora vejo, eu passei a ver com propósito. Amém, igreja? Propósito porque eu preciso de Deus para me relacionar com Ele. Propósito porque eu tenho que me amar, porque Ele me amou. Se o próprio Deus te amou em Cristo Jesus, por que você não se ama? Se o próprio Deus te amou em Cristo Jesus, por que você não se ama? Ah, porque está frustrado porque alguém deixou de te amar? Ah, está frustrado porque você amou alguém e não foi correspondido? Ah, está frustrado porque os seus pais te rejeitaram? Ah, está frustrado por qualquer sorte de palavra? Deus ama você. E você tem que se sentir amado porque Deus te ama. E na medida que você se sente amado porque Deus te ama, grava essa: quem não te ama é quem te perde, meu filho. Ai, Fidel, quem não te ama é quem te perde, Fidel. É você também, gente. Quem não te ama é quem te perde. Se o Pai te ama, se o Filho te ama, se o Espírito Santo te ama, quem não te ama é quem te perde. Levanta a cabeça, meu filho. Aleluia. Que as frustrações fiquem para trás, porque Deus te levantou, abriu sua visão, para que você viva com um propósito. E qual o propósito? Para que a glória de Deus seja cumprida em sua vida. Amém? E a partir daí, sentindo-se amado, aí sim, você se volta para o próximo. Sabe por quê? A gente tropeça nesse L, Deus, eu e o próximo, que a gente carece de aplausos, a gente carece de elogios, e de uma maneira instintiva, eu quero fazer algo bom para você, mas ele vai me elogiar. Eu quero fazer algo bom para você, mas ela vai falar: Deus, etc. E eu faço tudo em prol da igreja,
esqueço da minha linda mulher, esqueço da minha casa, esqueço de mim. Você acha que isso não existe no ministério? Existe. As pessoas buscam a Deus, faz o bem para o próximo, esquece da sua família e esquece dele mesmo. Amém, igreja? Quando Deus abre a nossa visão, porque Ele quer nos aproximar a Ele. Estávamos separados, porque todos os pecados estão separados da glória de Deus. Isso é com propósito. Qual o propósito? Para que a glória de Deus seja cumprida. Nós temos que entender: eu sou objeto de revelação da glória de Deus. Mas estou desempregado, pastor. E o Kiko? Eu nem casei ainda. E o Kiko? Você é objeto da revelação da glória de Deus. Você tem que receber uma dose de injeção de ânimo, porque você não via, agora vê. Os seus olhos foram descortinados e com propósito. A vida que era escura, agora você vê. Vê as maravilhas de Deus. 1 de Coríntios capítulo 2 diz que o homem natural não conhece as coisas de Deus, mas o homem espiritual conhece tudo. Agora detalhe: onde é que eu estava, hein? Onde é que eu estava, hein? Onde eu estava? Mano, que murmúrio é esse? Onde eu estava? Isso é importante, hein? Senão a gente para de falar. Porque você está conversando com a pessoa. Grava esse, ideia. Está conversando com a pessoa, está te olhando. Está te olhando. Para de falar e fala: onde eu estava? Não sei. Então tudo que você falou não sei de nada. Eu parei na 1 Coríntios. Você está falando com a pessoa está te olhando. Assim, ó. Aí às vezes pega o celular, faz assim, dá uma olhadinha, está te olhando. O que eu estava falando? Não sei não. Então, tudo que você falou não serviu de nada. Isso foi um teste. Vamos lá. O homem espiritual, ele não conhece, mas a nossa visão foi aberta para conhecer as verdades de Deus. E as verdades de Deus é para nos conduzir com um propósito, para que a glória dele seja revelada. Amém? Isso é seríssimo, irmãos. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Nós, apesar de nós, Deus projetou uma visão. Qual? Ser semelhante ao Filho. Aí você fala assim: dá não. Aí eu falo para você assim: dá sim. Porque nós temos algo que não vemos, mas que muito nos ajuda. É o Espírito Santo da verdade, poderoso para nos conduzir em verdade. Feito isso, a glória de Deus, para ela ser vista, ela tem que ser vista sob alguns ângulos. No caso do cego, tem que haver mudança. Para que a glória de Deus seja manifesta na vida da igreja, ela é manifesta através de transformação, através de mudança. Porque Deus não abriu nossos olhos através de Cristo Jesus só para a gente ser religioso, só para a gente trocar de religião. Vai aí uma denúncia. Tem pessoas que vêm de outro tronco religioso, só troca de tronco, mas não muda nada. A sua fala, os seus costumes não mudam nada. O Evangelho é uma ferramenta de mudança e de transformação. Por quê? Eu não vi, agora vejo. E pelo fato de agora eu ver, eu quero mais de Deus. Não vou viver mendigando de esmola. Deus me projetou agora para ir além. A primeira mudança, no caso do cego, foi mudança física. Ele era cego, doente, e agora sarado. Glória a Deus. E o melhor, uma multidão, pessoas que o cercavam, confirmavam
que ele era de um jeito, agora é de outro jeito. O que eu quero dizer com isso? Deus pode fazer milagre na sua vida. Fica de pé, Patrícia. Foi muito interessante até ilustrar isso, nem combinei com ela. Aí no culto de quarta-feira, ela estava com tendinite já há 5 anos. Aí eu falei, minha filha, Deus vai te curar. Ah, pastor, já estou com isso aqui. Eu falei, não, você é nova. Deus vai te curar e você vai voltar ao trabalho. Arrastei a menina, botei ela aqui. Eu confesso que nem tive fé suficiente, mas acreditei no poder da palavra e no poder da unção, no poder da oração. Ungiu os braços dela. Aí, faz assim com a mãozinha aqui. Olha aí. Pode sentar. Além de ver, foi curado no físico. Amém? A mudança não para no físico, ela também vai no social. Ele era mendigo, altamente dependente de outras pessoas, sem visão, mas de repente aquele cego passou a enxergar. Aquele cego, ele mudou de posição, ou seja, ele não ficou mais naquele ponto com aquela canequinha pedindo centavo. Ele agora via. O que eu quero dizer com isso? Quando a nossa visão é aberta, a nossa visão social também muda. Deus quer nos elevar a lugares excelentes, não porque a gente merece, mas nós somos representantes da glória de Deus. Deus quer fazer coisas em nós, através de nós, apesar de nós, para que a glória dele seja revelada. E na medida que você começa a entender isso, que Deus pode te levar além, você vai e os milagres começam a acontecer na sua vida. É muito comum a gente paralisar, a gente viver paralisado, baseado nas informações que o nosso tronco familiar nos traz. Uma vida humilde, uma vida simples, é como se a gente fosse viver daquela forma eternamente. Até podemos, mas quando a gente entende que a minha visão foi aberta para que a glória de Deus seja manifestada, eu posso ir além. Ouça o que eu vou falar. Você pode começar com um salário mínimo hoje, mas daqui a alguns anos você está ganhando 10, 20 salários mínimos. Ninguém quer ganhar aumento. Teve pouco, amém? Significa que você está gostando dessa margem. Está gostando? Não, né? Quer ganhar mais, né? Para a glória de Deus ser revelada na sua vida. Nós morávamos no Jacarezinho, lugar bom, junto dos familiares. Comunidade é um lugar muito bom para se morar. Você conhece todo mundo te conhece. Mas infelizmente a violência aumentou muito. Isso compromete os nossos filhos. E aí Deus começa a te empurrar. Ó, tem coisas melhores para você, ó. Tem coisas melhores para você. Irmãos, morar em Vila Isabel, numa casa enorme como aquela, é para refletir a glória de Deus. Por quê? Nossa visão foi aberta, a glória de Deus foi manifesta, e ele, quando alguém entra na nossa casa, fala assim, glória a Deus, hein? E a gente nem dinheiro tem, mas a gente tem a glória de Deus. Eu quero deixar claro para você o seguinte, quando a visão é aberta, Deus, Ele quer promover a glória de Deus sobre a sua vida, no social. Deus quer te transcender, Deus quer te tirar de um espaço e te colocar no outro espaço. Não é porque você é bonzinho não, mas para a glória de Deus ser revelada.
Se você nunca teve sonho em passar em concurso público, abraça essa palavra. Fala, Deus, eu quero um concurso público, eu vou ser aprovado. Amém? Agora, sabe qual é o melhor disso? Quando a gente ascende, a gente melhora a nossa descendência. Quando a gente ascende, a gente melhora essa descendência. Agora, quando a gente não ascende, a gente compromete a nossa descendência. Agora, quando a gente ascende, para a glória de Deus, entendemos isso, a gente fala, como a Francine fala para o Daniel, papai do céu que deu, capacitou o papai, capacitou a mamãe e nos abençoou. Quem te deu o presente, Daniel? Papai do céu. E a criança já desenvolve entendendo que é Deus, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Amém? A mudança, ela ocorre também no espiritual. Agora você começa a ver as coisas de Deus que antes não conseguia ver. Antes você conseguia ouvir Deus, conseguia ouvir de Deus, mas agora você consegue ver e viver as coisas de Deus. Uma oração do Pai Nosso, por exemplo, que antes você rezava como um católico, ela agora faz uma diferença enorme na sua vida. A palavra é viva, as coisas espirituais estão vivas dentro de você, porque os olhos foram abertos. Amém? Estou terminando. O melhor, irmãos, nessa ótica de abertura de visão, é relacional. Deus, Ele nos amadurece para termos relacionamentos. A igreja, ela não pode ter medo de ninguém. Você já ouviu alguém falar assim, você conhece o fulano? Aí o grupo fala assim, xiii. Você deve ter ouvido isso, né? Olha, eu contratei fulano para trabalhar lá em casa. Xiii. A igreja, a nível relacional, quando ela entende que ela teve abertura de visão para a glória de Deus ser cumprida na sua vida, quando ela entende que ela está projetada a mudanças, seja no físico, seja no social, seja no espiritual e no relacional, você não tem medo de ninguém. A pessoa pode não valer nada, mas você vale. A pessoa pode não valer nada, ela pode ter o caráter totalmente deturpado, mas o seu é regenerado e transformado. E através da sua vida, a vida daquela pessoa pode ser alcançada. Quero terminar aqui dizendo que o instrumento maior que aquele cego utilizou para ratificar a sua alegria e a sua confissão de fé foi o seu testemunho. Nós temos que ter um testemunho ambulante. Se nunca ninguém te perguntou, alguém vai te perguntar assim, tipo assim, Letícia, por que você é crente? Aí você vai ficar assim, sabe, né? É que, irmão, é a melhor pergunta. Por que você é crente? Você lembra quando Cristo abriu tua visão? Você lembra que Ele te projetou para você viver a sua glória? Você lembra que agora você é objeto de mudança, tanto no físico, tanto no social, no espiritual e no relacional? Você começa a falar da maravilha de Deus na sua vida. Você pode até não conhecer nem um versículo, mas você conhece a sua história. Quero dizer. Eu gostaria de terminar dizendo o seguinte: se você nunca fez isso, diante dessa palavra dita nessa noite, eu quero te desafiar em casa, os irmãos da igreja, assim. Aí eu vou chegar perto desse
Rapaz, aqui, Sandro. Meu irmão, tudo bem? Tudo bem. Há quanto tempo está no Evangelho? 100 anos. Diz para mim, já não tem cabelo, né? Há 100 anos, diz para mim, como que você encontrou Jesus? Isso tem que falar forte na minha vida e na sua vida. Você pode até não saber versículo, mas a história, a sua história, tem que marcar a vida de um outro. E esse testemunho de conversão, ele jamais vai morrer, porque foi parte da mudança.